Boas-vindas a todo mundo que está acompanhando o nosso Explainer de hoje. Nós estamos com uma energia lá em cima para desvendar um dos mistérios mais famosos e fascinantes da nossa história. Hoje a gente vai descobrir como a belíssima cidade de Olinda, lá em Pernambuco, realmente ganhou esse nome. É uma jornada e tanto, viu? A gente vai sair daquelas fábulas super românticas que a gente aprende na escola e bater de frente com a dura, mas reveladora realidade dos documentos históricos. Então preparem-se para olhar para essas evidências de um jeito totalmente novo. Para começar, a gente precisa resgatar aquela lenda folclórica que é super querida, que está no nosso imaginário. A história clássica conta que lá no século XVI, quando o explorador e donatário Duarte Coelho chegou na sua capitania, ele subiu uma colina maravilhosa. Daí, olhando para aquela paisagem de tirar o fôlego, ele teria gritado super empolgado a famosa frase "Ó, linda situação para fundar uma vila". E pronto, num passe de mágica poético, a cidade teria sido batizada. É um conto lindo, poético e, vamos combinar, combina perfeitamente com a beleza indiscutida do lugar, né? Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso. Será mesmo que a burocracia colonial portuguesa funcionava assim, no grito? Fazer essa pergunta já nos ajuda a questionar essa lenda tão romântica. Por mais que a gente simplesmente adore uma boa história de origem, a fundação de vilas naquela época era um processo super metódico, cheio de regras, muitas vezes registrado em cartas e forais. O nosso objetivo na investigação de hoje é justamente dar um passo além desse mito e adotar um tom mais analítico, indo buscar nas fontes primárias o que de fato estava rolando naquele território. E olha, para entender a verdade, a gente precisa primeiro reconhecer a realidade pré-colonial. Antes mesmo de o Duarte Coelho soltar qualquer suspiro ou palavra, e muito antes dos portugueses começarem a erguer casas por lá, aquele espaço definitivamente não era uma tela em branco. Ele já tinha um nome, a aldeia indígena que existia exatamente naquele local e que acabou cedendo espaço para a atual Olinda, se chamava Marim, ou, dependendo da grafia, Mai-R-Y. Esse detalhe é absolutamente crucial porque mostra que já existia toda uma ocupação e uma dinâmica de poder muito antes do donatário chegar. Agora, o significado dessa palavra indígena traz à tona um fato histórico que é de cair o queixo. Acreditem se quiserem, marim significava água ou rio dos franceses. Sim, franceses. Isso basicamente prova, através da própria língua dos povos originários, que os exploradores da França foram, na verdade, os primeiros europeus a se estabelecerem e criarem laços ou feitorias naquela área costeira específica antes mesmo da turma de Portugal se fixar de vez. É a prova linguística de que a nossa costa era disputadíssima desde o dia zero. Vamos avançar e ver como isso vai se construindo. Para desconstruir de vez esse mito do Olinda, a gente vai recorrer aos escritos de um peso pesado, o grande historiador do século XIX, Francisco Adolfo de Varnhagen. Na sua obra gigante, A História Geral do Brasil, o Varnhagen adota uma postura super crítica e totalmente baseada em evidências quando o assunto são essas lendas populares de fundação. Basicamente, ele não tinha muita paciência para folclore quando o que importava era o rigor histórico. E ele é super direto ao ponto, não tem papas na língua, ele escreve assim, na lata: "Ridículo como nos parece este conto". Para ele, acreditar nessa lenda seria o mesmo que achar que um simples suspiro de admiração poderia se transformar por milagre no nome oficial de um povoado. O Varnhagen diz que a galera que adora procurar origem de palavras em exclamações está viajando, faltando com a lógica. E mais, ele rastreia essa lenda do Olinda e descobre que ela surgiu muito tempo depois nos escritos do Frei Vicente do Salvador, ou seja, foi uma história inventada depois e não algo presenciado na hora. Então, o ponto crucial de tudo isso é, se o nome não veio de um grito apaixonado, veio de onde? O Varnhagen não só critica, mas ele traz para a mesa duas alternativas muito sólidas e super plausíveis para a verdadeira inspiração do nome da cidade. A primeira aponta por uma ligação geográfica e emocional com a terra natal do donatário. A segunda hipótese já vai por um caminho diferente. A enorme influência que a literatura da época tinha sobre a elite portuguesa que estava colonizando o Brasil. Vamos destrinchar essa primeira teoria. Olha só, era a coisa mais comum no mundo os exploradores quererem perpetuar a memória de suas pátrias, dando às novas terras os nomes de lugares que eles já conheciam. O próprio Duarte Coelho datava as cartas dele falando em Nova Lusitânia, o que prova que ele queria, de certa forma, recriar um pedaço de Portugal aqui no Brasil. O historiador nota que, bem pertinho de Lisboa, existiam freguesias e burgos com nomes quase idênticos, tipo Linda a Pastora e Linda a Velha. Faz todo o sentido do mundo achar que Olinda simplesmente seguiu esse mesmo padrão de homenagem. Agora, o que é realmente muito interessante aqui nessa segunda hipótese é que ela joga a gente direto para a cultura pop lá do século XVI. Amadis de Gaula era, sem exagero, um dos romances de cavalaria mais bombados e lidos daquela época.
E adivinha só o nome de uma das donzelas mais belas da história? Exatamente, Olinda. O mais louco que o Varhagen explica pra gente é que essa galera levava esses romances tão a sério, mas tão a sério, que eles liam essas histórias com a mesma fé que a gente lê um livro de história hoje em dia. Ficção e realidade viravam uma coisa só na cabeça dos colonizadores. E tudo isso ilustra perfeitamente as duas caras da nossa própria história, o que nos leva a fechar esse explainer com uma pergunta para deixar todo mundo pensando. A gente viu que os documentos e as evidências apontam para homenagens geográficas portuguesas ou até para romances de cavalaria, meio que derrubando de vez a ideia do famoso grito do Duarte Coelho. Mas será que isso estraga a magia da lenda? Fica a reflexão para quem nos ouve, na hora de construir a alma, a identidade de um lugar, o que pesa mais? A frieza dos documentos que provam os fatos ou o charme e o poder de um mito folclórico que sobreviveu por séculos, passando de boca em boca? Pensem bem nisso. Muito obrigado por acompanharem a gente até aqui e até a próxima.